Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Muito obrigada por estar acessando o canal, por estar participando do nosso momento devocional. E estamos aqui para aprender mais do Senhor, para receber um pouco mais da sua porção no dia de hoje. E a nossa devocional tem como base o texto que encontramos em Êxodo, no capítulo 3. É um texto muito conhecido, é o momento em que Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Nós sabemos, a palavra nos ensina, que naquele momento Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro, Jetro, e em determinado momento ele direciona, leva aquele rebanho até a parte mais ocidental do deserto e chega até o monte de Deus, que era chamado de Horebe. E naquele momento ali, Moisés é surpreendido por Deus, porque ele observa que havia uma sarça ardente em fogo mesmo, só que aquela sarça não se consumia. E ele se aproxima para ver, para entender o que é que estava acontecendo, e é naquele momento que Deus fala com ele. Esse é o momento em que nós observamos a representação de uma teofania. Que o que seria isso? No Antigo Testamento, nós sabemos que a forma como o Senhor se manifestava ao seu povo acontecia de diversas formas, né? E nós chamamos isso de teofania. Então, nesse momento, a forma como o Senhor determinou se apresentar a Moisés foi através desse momento da sarça ardente. Então, aqui, o Senhor ensina uma coisa muito importante, fala uma coisa muito importante para Moisés e que tem a ver com o nosso tema, né? Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Partindo para as aplicações sobre o que Deus fala a Moisés, eu estarei lendo alguns versículos para vocês. Diz assim a palavra de Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Amém. Que a palavra do Senhor seja aplicada aos nossos corações. Nós sabemos que os hebreus, o povo de Deus, sofreu muito nas mãos dos egípcios. Foram centenas de anos nos quais eles foram oprimidos, foram machucados, abatidos, escravizados mesmo pelos egípcios. E nesse momento, Deus está falando a Moisés que ele ouvia o clamor do seu povo, ele via o que aquele povo estava vivendo e ele sabia exatamente o sofrimento que o seu povo estava passando. E naquele momento ele está falando a Moisés que ele, sendo Deus soberano, eterno, sobre tudo e sobre todos, estaria libertando o seu povo do cativeiro, depois de muitos anos. E a aplicação que nós podemos fazer às nossas vidas, irmãos, diz respeito a justamente esse cuidado de Deus. Primeira coisa que tem a ver com o nosso tema, né? Deus sabe. Deus sabia o que o povo estava vivenciando. Ele tinha conhecimento em sua onipotência, em sua onisciência, em sua onipresença. Ele sabe de tudo, sabe de todas as coisas. E é assim com as nossas vidas também. Nós enfrentamos muitas lutas, muitas dificuldades, muitas batalhas espirituais, emocionais, em relação à nossa vida com as nossas famílias, com os nossos relacionamentos interpessoais. Travamos muitas vezes batalhas contra nós mesmos, contra os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas. Muitas vezes são batalhas de enfermidade, batalhas a nível espiritual. Então nós enfrentamos muitas lutas. E nós aprendemos aqui que Deus sabe de todas elas. Deus contempla as nossas necessidades. Deus contempla aquilo que precisamos. Deus contempla cada parte da nossa vida. Que Deus maravilhoso que nós servimos, irmãos. O único, eterno e poderoso Deus. Saber disso nos traz calma, acalento, confiança, certeza que Ele contempla as nossas vidas, que Ele é o único Deus que faz isso para os seus servos, para aqueles que o seguem, que o servem. Mas Deus não apenas sabe, Deus ouve. A palavra de Deus diz que Ele ouviu a aflição do seu povo.
E Deus ouve a nossa súplica, a nossa oração suplicante. Deus ouve os gemidos das nossas orações, do nosso coração, as dores das nossas lutas diárias. Deus ouve o nosso desejo de segui-lo. Deus ouve os nossos pedidos. Deus ouve a oração de um coração quebrantado e contrito. Deus ouve. Os ouvidos do Senhor não estão fechados para nós. Deus sabe e Deus ouve aquilo que a gente quer falar para Ele. Deus é um Deus acessível. É o Deus que é o Todo-Poderoso, que está assentado em seu alto e sublime trono, que governa todas as coisas, que não precisa de nós, mas Deus nos ouve. Deus é acessível a nós. O quanto precisamos agradecer ao Senhor por isso, irmãos? E em terceiro lugar, Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. A palavra de Deus diz que Ele viu a aflição do povo. Deus vê o que está acontecendo nas nossas vidas. Ele vê aquilo que nós precisamos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pedimos a Ele. Ele vê como temos vivido. E é por isso que precisamos compreender isso a cada dia. Então, que durante essa semana possamos pregar isso às pessoas ao nosso redor, possamos ensinar aos nossos familiares e possamos ter um coração humilde e agradecido, entendendo que servimos a um Deus que sabe, que ouve e que vê, e que não nos abandona, e que está disposto a estender a mão e derramar sobre nós a sua graça e as suas misericórdias, que são infinitas. Que Deus nos abençoe e que possamos viver uma vida que agrade esse Deus, o único Deus, o Deus que nos resgatou, que nos salvou, que nos libertou e que prometeu estar conosco até os últimos dias, até a eternidade. Que Deus nos abençoe.